Muito bom dia, segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, começando mais um episódio do Podcast Mais, esse canal de entretenimento, de notícias e que a gente faz questão de trazer os assuntos que estão em evidência. E nesse momento a gente tem um assunto em evidência aqui na Naviraí, muito importante, por isso a gente trouxe ele para falar sobre isso. Jurandir dos Santos da SOS está aqui com a gente para esse Podcast Mais dessa segunda-feira. Muito bom dia, Jurandir. Oi, Chica, bom dia. Obrigado pelo convite. Podcast Mais, sempre positivo, mais na frente aí. Então tem tudo para ser o melhor podcast dessa semana. Muito obrigada, Jurandir. Que bom que você está aqui. Principalmente que a gente quer falar sobre muitas coisas, entre elas um assunto polêmico que está aí. E segura, viu? Segura que aqui o podcast mais o que a gente gosta de esclarecer, gosta de conversar e gosta que as coisas realmente funcionem e esteja aberto para a população. Então, estamos juntos, vai ser um podcast muito legal. Então, segura aí com a gente, você que está junto com a gente da Rádio Cidade FM, também da Maracaí FM, no canal do YouTube Podcast Mais. Vamos juntos trocar ideias e falar sobre esse assunto tão importante para Naviraí, tão importante para a população de Naviraí e tão importante para a região, né? Porque tudo que vem acrescentar para Naviraí afeta toda a região, principalmente na questão da saúde, porque Naviraí é polo da saúde de Itaquiraí, Eldorado. Então, a gente vai falar um assunto sobre a saúde, que está causando polêmica aqui em Naviraí, e vamos também conversar com o Jurandir, ele que foi candidato a prefeito de Naviraí nas últimas eleições. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Então, fica aí que está bem interessante o nosso podcast mais de hoje. Jurandir, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. Eu quero saber de você. Você é naviraiense, nasceu em Naviraí. Conta um pouquinho de você para nós entender quem é o Jurandir dos Santos. Isso. Meus pais chegaram aqui em 1969, 69. Certo. Eu nasci, não vou te falar o ano não, tá? Mas então tá. Fica em off. Foi depois na década de 70. E no início da década de 70, né? E nós fomos criados em fazenda, em zona rural. Mudei para Naviraí já em 83. Aí eu tinha 12 anos. Já agora você faz as contas aí. Oh, está fácil. E aí toda a família, né? Eu sou o filho mais novo, junto com a outra irmã mais nova que eu. E nós sempre fomos direcionados questão de trabalho, desde cedo, da educação. Então, somos filhos de Naviraí, eu sou filho de Naviraí e com muito amor por essa terra. Como começou a sua trajetória profissional, Jurandir? Profissional, comecei vendendo na rua, como vendedor. O que você vendia? Vendia manjar, aqueles manjar de maisena nas oficinas, depois picolé. Meu pai comprou... Manjar de maisena. Eu acho que tem pessoas dessa década que está nos ouvindo e nos assistindo que não sabem nem o que é manjar de maisena. Que suco, né? Para dar aquela cor e tal. Depois meu pai comprou um carrinho de doce. Sabe ali onde é o Santander, onde que é a Amélia Fukuda? Santander ali na esquina da Rua Lagoas, antigamente Rua dos Bêbados. Isso, então próximo ao antigo Mercado de São Paulo. Sim. Ali tinha um carrinho de doce que ele comprou e eu tomava conta ali durante um tempo. E por aí foi. Aí virei aluno do colégio da Escola Médici, depois Eurico, e foi toda uma trajetória. Depois vim a trabalhar até na prefeitura. Né? Você já trabalhou na Prefeitura Municipal de Naviraí? Trabalhei na prefeitura. Por quanto tempo? Coisa de 1 ano de contratação. Né? Sim. Depois voltei a trabalhar mais agora na gestão do Euclides também, mais um tempo. Mas sempre foi na parte de contratação. Eu nunca quis assim buscar ser servidor público, concursado, aquela coisa, né? Sempre procurei a área de empreendedorismo, isso aí que eu sempre busquei. Muito bom, Jurandir. No último pleito eleitoral, você foi candidato a prefeito. Por que você foi candidato a prefeito de Naviraí? Eu fui candidato a prefeito devido à questão de... poderia ter sido candidato a vereador. Só que o que eu vejo é que eu não quero essa profissão de político. E nada contra a função de vereador, mas o vereador ele é bastante limitado e muito cobrado. E ele não tem o poder que o prefeito tem. Então, para você resolver mesmo alguma coisa, é a prefeitura. Eu vejo dessa forma. É através na prefeitura há o poder, há o dinheiro, Mas você acha que o prefeito... Tipo, você falou que não queria ser vereador, porque vereador é muito cobrado. E você acha que prefeito é menos cobrado? Não, mas ele tem o poder.
Ele tem a chave, ele tem a caneta na mão para buscar os milhões que no caso Naviraí precisa. O vereador, ele não tem esse poder. Você pode ver que os vereadores batem em Campo Grande, batem nas portas lá em Brasília, fala que vai ajudar, passa meses, passa ano e o vereador está aí rebolando e não consegue, né? Então você falar, até criticar um vereador, é até difícil você ficar criticando, porque a gente sabe que também que não é fácil para eles. Eles estão lá diretamente junto com o povo, às vezes no bairro, que o prefeito às vezes não está ali diretamente, mas o vereador ele põe a cara e é muito cobrado e ele não tem tanto poder para resolver as coisas que precisaria. Você acha que política, igual você falou que você não queria a profissão de político, você acha que ser político é profissão ou ser político é missão? 90%, vamos pegar os exemplos que eu vejo aí. Eu vou falar para você bem pesado, mas 90% dos políticos estão aí como profissionais. Você acha que está certo? Erradíssimo. Porque a política ela é para servir ao povo. Você pode até continuar os teus mandatos, mas você colocar aquilo lá, tem pessoas que elas vivem só disso. Você pode ver, vamos sair daqui de Naviraí, você vê em Brasília, deputados que estão lá há 20 anos, 30 anos, senadores, os caras já enraizados e ficaram milionários, porque a política no Brasil dá muito dinheiro, né? O pessoal fica rico Já não sei, Jurandir. Pois é, porque no Brasil, um dos meios de ficar rico é através da política. Infelizmente é isso, porque a gente vê o cara, ele ganha lá, esse dia tinha uma matéria de um senador, o cara ganha 40 mil e ele tem patrimônio de 20 milhões. Quer dizer, se somar tudo o salário dele, ele não gastou, não chega a esses patrimônios. Então são coisas assim. Então eu sou contra a questão da profissionalização. O cara que fica lá vários mandatos, batendo em cima, sempre procurando se reeleger, sempre procurando se manter com aquela cabeça dele antiga e a cidade acaba não evoluindo por causa disso aí. Vejo muito dessa forma. Porque, Jurandir, eu vejo a política como uma missão. Eu acredito que quando você entra numa política, quando você quer ser um político, você tem que ter a missão. Porque a política é a melhor maneira que você tem de ajudar as pessoas, de construir seres humanos. Então, Concordo. Eu acredito que todo mundo que entra na política tem que saber que é uma missão e ele tem que estar pronto para aquilo. É igual você falou dos políticos. Eu acredito que tem, sim, muitos políticos ruins, mas eu acredito que tem políticos bons. Certeza. A gente tem grandes exemplos aí, até perto de nós, políticos que fazem a diferença, que melhoram a vida das pessoas. Por exemplo, a gente tem um prefeito muito querido aqui na região, que é o Juliano Ferro. A gente vê que ele está fazendo a diferença lá em Iviema. A gente vê o Thales aqui em Itaquiraí também. Então, eu acho que política é missão. E você falou dos vereadores. Eu vejo alguns políticos que, sim, a gente sabe que tem políticos que não são bons, mas eu vejo muita gente boa. Eu vejo os vereadores lutando, buscando, correndo atrás, fazendo a diferença, trazendo emendas, trazendo dinheiro para Naviraí. Agora, eu acho que a grande questão dessas emendas, desse dinheiro, é como esse dinheiro é usado, como ele é colocado. E política você consegue fazer grandes coisas, mesmo sendo vereador. O vereador consegue fazer, porque o vereador está no dia a dia com a população, o vereador está vendo as demandas, o vereador está vendo o que precisa, porque a obrigação e a missão do vereador é ajudar o prefeito, é fiscalizar, é apontar os problemas e ajudar a resolver, porque ele tem esse poder. A partir do momento que um vereador tem uma liberdade com o prefeito, ele pode sentar com o prefeito, vamos fazer isso aqui, vamos resolver isso aqui, junto resolver. Então, eu acho que tudo é questão de conversar, sentar, alinhar e fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que política é muito mais, não é profissão. Política tem que ser missão. Política, você tem que ter o dom de ser político para fazer a diferença e ajudar as pessoas. Apesar de muitos não serem assim, é assim que tem e que precisa, acredito, né? que vai ser, se Deus quiser, um dia, né, Jurandir? Não vamos perder a esperança. Com certeza. Quando você entrou para candidato a prefeito, você tinha uma visão de Naviraí. Você pensava o quê? Vou fazer o quê se eu ganhar? O que eu vou fazer para mudar e para melhorar a minha cidade? Vou fazer de uma forma como nunca foi feito antes. Inclusive, nós fizemos um plano de governo e por muita determinação nas coisas que a gente ia fazer. É bastante diferente do que já foi e do que eu tenho visto até hoje, atualmente aí. Sim. A forma de conduzir. É claro que muitos já falaram, Jurandir, mas lá na teoria,
É fácil, agora eu quero ver na prática. Agora na prática. É aquele velho e bom ditado, falar de mim é fácil, vencer eu. Agora, porque você vai ter que conviver com esse pessoal, tudo, né? Teve casos mesmo aí que teve político que eu até emiti opinião contrária de cargos, e a pessoa falou, Jurandir, isso aí é compromissos, são compromissos, então precisa cumprir os compromissos. Então, essa situação. Daí o pessoal faz a campanha em cima de se alia com muita gente para ganhar. E nesse muita gente, vem tanta gente que não tem qualificação. Tem muita gente que está bem longe dessa missão que você falou agora há pouco aí, que está pensando em outras coisas, que pensam em si em primeiro lugar, né? E, infelizmente, o prefeito ele precisa daí ele abraça todo esse pessoal, coloca e a coisa começa, é tipo um time, começa a não jogar do jeito que tinha que jogar, porque aceitou isso aí. Mas ainda na pergunta que você fez, eu tinha a visão da gente buscar as melhores cabeças, independente de indicação de fulano ou de ciclano. Só que não foi possível isso, que a gente iria buscar os melhores servidores para ser alçado à posição de chefes, de líderes, de encarregados. Isso aí seria a principal coisa, porque eles já conhecem a cidade, só que eu não estou vendo isso aí acontecendo. Jurandir, você é empresário, você é empreendedor e você sabe que para construir, para começar algo, primeiro você tem que organizar a casa e isso leva um tempo. Por mais que você acelere o processo, por mais que você queira, não é de uma hora para outra, não é milagre, não é estalar de dedos. Porque, como a gente sabe, é muito fácil a gente falar. Falar você fala em 1 minuto, mas fazer acontecer demora. Primeiro você tem que organizar, você tem que se estabilizar e primeiro você tem que fazer acontecer. Então você acredita que se você tivesse sido eleito, você ia conseguir fazer milagre? Pois é, o brasileiro está sempre esperando um salvador, né? O salvador da pátria. Mas você pode ter certeza que a gente ia fazer coisas fora do normais. Ia conseguir fazer eu iria conseguir realizar coisas que iria ser fora do normal. Você pode ter certeza disso. Porque o que eu vejo é muito 2 mais 2, 4, dessa forma que funciona, o fulano faz assim, eu faço igual, vai na mesma portinha bater, não procura... essas coisas, dá mais da visão e da inteligência, sair mais do que os outros 78 prefeitos fazem no Mato Grosso do Sul, que vão lá também pedir por Riedel, pedir isso, pedir aquilo. Vão lá em Brasília, atrás da Soraya, bater na porta do Nelson Trade, da Tereza, eles fazem a mesma coisa. Quer dizer, o que você faria de diferente? Porque, para falar a verdade, assim, Jurandir, eu sou totalmente isenta. Você é a favor de fulano, a favor de Beltrano, Não, eu sou a favor de Naviraí. Eu sou a favor da minha cidade. Claro. Eu torço para que Naviraí dê certo, para que Itaquiraí dê certo, que Itaquiraí também é minha cidade. Eu torço para que dê certo. Então, independente de quem esteja na gestão, eu torço para que dê certo. Porque se der certo, eu também ganho, a cidade ganha, a população ganha. Então, independente de quem tem... você é a favor de... Não sou. Eu sou a favor de Naviraí, do povo de Naviraí, da população de Naviraí. E você está falando sobre bater nos gabinetes, sobre pedir emendas, pedir verbas, e você falou que tem um jeito diferente de se fazer. Como seria esse seu jeito diferente? Antes que você acompanha, todo mundo que está ouvindo, a maior parte acompanhou aquela Operação Lava Jato. Certo. E na Operação Lava Jato tinha a Força Tarefa, certo, que era um grupo de procuradores, de autoridades lá, que tinha o foco numa coisa de incriminar os caras, de descobrir lá e de mandar prender e depois condenar, como até aconteceu aí com figuras, né, do Brasil. Precisa ter uma força-tarefa sobre você como empresário, você sabe disso. Se não tivermos uma meta para a gente falar, vamos chegar nesse ponto aqui, só vamos descansar na hora que a gente conseguir. Falando em descansar, depois eu quero perguntar um negócio para você. Juntar as melhores cabeças. Sim. E a gente ir para cima. De uma forma diferente. Como que é a forma diferente? É o foco. É conversar de uma maneira diferente, apresentar Naviraí, é tipo vender Naviraí de uma forma diferente.
É você chegar e... Porque todos os outros devem seguir o mesmo modus operandi. Nós vamos buscar e Você acha que o fazer de outra prefeito de forma. Viema e o prefeito de Itaquiraí fazem de forma diferente? Porque está dando certo. Pois é. Você não perguntou minha opinião sobre os prefeitos, né? Então, mas se está dando certo... Então eu pergunto agora. Pois é, volto a falar uma frase que eu falei agora há pouco. O pessoal anda atrás do salvador da pátria, né? Então, e a gente tem... Você seria o salvador da pátria? Jamais, não tem nem essa... Nem passa isso nem na minha cabeça. Eu acredito que eu tenho condições de fazer muita diferença, de ser diferente do que esse pessoal. E isso eu tenho certeza. Sobre essa questão do prefeito de Viema, de Itaquiraí, eu acredito que eles têm feito uma maneira diferente. Se você pegar o prefeito de Itaquiraí, né, que é um cara assim, que eu não tenho muito que falar nada, assim, não acompanho ele, mas ele, por exemplo... Você conhece um pouco do Tales? Pois é, eu sei que ele já assumiu a presidência dos prefeitos, e isso quer dizer, ele já chamou a atenção do ex-governador, do cacique do partido dele. Então, esse outro aí, o que eu vejo é... Qual outro? De qual você está falando? De Viema. Então, do Juliano Ferro. Isso. Então, o que acontece? Ele é um cara que está nas mídias, faz bastante barulho. As pessoas que eu vi que morou lá em Viema falam bem, né? Foi feita uma grande sabe, assim, Jurandir, transformação. Você que mexe com política, entende de política, você é um empreendedor. É bem interessante se você buscasse saber um pouquinho do Juliano Ferro, do Tales, como eles fazem, porque a gestão deles é bem diferenciada, focada, e eles fazem o mesmo que os outros fazem, mas focada. Então, a gestão deles não foge à regra, mas é focado naquilo que realmente importa. Esse é o diferencial deles. E complementando esse assunto, isso aí que você falou me lembrou, né? A questão que você usou aí, focado na coisa e fazer diferente, mesmo sendo mais um prefeito. O que acontece é que eles colocaram uma determinação em cima. Vamos fazer isso, vai acontecer. Vamos mover Céu e Terra, vamos gravar, vamos mostrar para o povo, vamos criar uma energia positiva para isso acontecer. E a gente vê os políticos não tem isso. Então, quer dizer, quem faz um pouquinho diferente, mostra só que isso é personalidade. E muitos não têm essa personalidade. Então o cara não desenvolve. Para falar a verdade, para desenvolver, para realmente fazer acontecer, você tem que ter perfil. E o perfil tem que ser agressivo. E muitas vezes você tem que contrariar algumas pessoas para que a coisa faça acontecer. Porque muitas vezes você vai fazer uma coisa diferente, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão agredir, as pessoas vão contra. Porque às vezes as pessoas que estão... vendo, não está olhando do mesmo lado que você. Então, muitas vezes você vai fazer uma coisa, as pessoas vão em cima, vão desacreditar, vão tentar tirar sua credibilidade, mas por quê? Porque no momento ela não está tendo o alcance de visão que você está tendo naquele momento. Então, eu tenho certeza que pessoas como Juliano Ferro, como esse pessoal que a gente está falando, grandes políticos do Brasil, num primeiro momento, eles também foram desacreditados. Por quê? Porque quando você quer fazer diferente, quando você quer fazer a coisa funcionar, muita gente é contra. Por quê? Porque não tem a mesma visão, não tem o mesmo alcance de visão que você. Então, eu acho que isso vai acontecer, isso é normal. Por quê? Porque quando você está fora é muito fácil você criticar. É aquele velho ditado que eu já disse no início do programa, falar de mim é fácil, vencer eu, né, Jurandir? A teoria, né? Sim. A teoria é uma coisa, prática é outra. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de uma coisa polêmica aqui, que você vai ficar bravo comigo, mas eu gosto de falar de coisas que as pessoas falam, comentam, naquele debate que teve entre os prefeitáveis. A pergunta que não quer calar, que todo mundo pergunta. E eu quero saber de você, se é verídico. No debate entre os prefeitos, naquela discussão calorosa, entre todos debatendo e discutindo na Viraí, você dormiu? Olha só, eu vou responder em duas partes para você. A primeira, se você perguntar para muita gente aí que assistiu o debate, a maioria vai falar quem foi o melhor no debate. E você pode ter certeza que a gente foi o melhor. E eu não levei, como eu falei para você até antes ali, eu não levei nada anotado, porque eu já conheço na Viraí. Na Viraí está dentro de mim. Eu nem levei nada anotado. E eu respondi e coloquei as coisas da forma como... No outro dia, eu fui fazer uma panfletagem lá na esquina do supermercado Amigão,
tem um semáforo, aí teve gente parando lá do outro lado, vindo com o filho para cumprimentar, aqui no outro semáforo, na Amélia Fucuri. Por quê? Jurandir, e até hoje, sábado, ouvi isso aí, Jurandir, se você tivesse saído lá do debate, tivesse sido candidato a vereador, você teria ganhado a eleição para vereador. Porque simplesmente eu fui o que eu tinha na minha mente, na minha cabeça, de responder e de questionar. Não pude fazer todas as perguntas, porque o debate não permitia isso aí. Sim. Né? A segunda coisa é que meu vice foi responder, o Alexandre, né? E simplesmente eu encostei atrás ali, fiquei e fechei os olhos para dar uma pensada no que está sendo falado. E nessa hora você sabe que, que a coisa vai lá e foca. É igual nós estamos aqui conversando, aí eu pego e fecho os olhos aqui. Não, o Júlio até se manifestou. O Júlio nunca se manifestou no podcast mais. E ele até se manifestou. O que aconteceu aí, Júlio? O menino só estava refletindo. Ele não dormiu. Então, o pessoal que está aí nos assistindo no podcast mais, no canal do YouTube, já está esclarecido para sempre isso aí, né? Também da Rádio Cidade, Jurandir dos Santos, candidato a prefeito no último pleito em Naviraí, está esclarecendo que ele não dormiu. Ele apenas refletiu. Ele rendeu um bom meme. Rendeu um bom meme, né? E faltou o café da Rádio Cidade lá, né? Verdade. Talvez se tivesse o café da Rádio Cidade e da Baracaí FM também do podcast, mas lá no debate, Jurandir não teria refletido tanto. É isso aí, tá esclarecido então, né? Tá esclarecido, eu acho que ninguém mais fale nesse assunto, porque ele já falou que não dormiu. E senão não teria nem respondido nada, né? Com certeza. E nem teria sido... Estaria dormindo. E nem teria sido melhor naquele debate lá. Com certeza. Você falou uma coisa, porque, Jurandir, a gente fala aqui, e às vezes nós somos meio polêmicos, mas eu sempre falo, se for para fazer um podcast, para mim não realmente falar o que tem que ser dito, eu nem faria. Com certeza. Então, você pode ter certeza que o que eu estou falando aqui é que as pessoas às vezes precisam saber, precisam ouvir. Não tenho lado, eu estou do lado das pessoas do melhor para a região e para Naviraí, para Itaqueri, para todo mundo. E eu quero saber de você. Você falou que quando você saiu do debate, as pessoas falaram para você que você foi o melhor e que se você tivesse saído candidato a vereador, você teria ganho. Se você foi o melhor no debate para prefeito de Naviraí, por que que eles não falaram você ganha para prefeito e não, ao invés de falar para vereador, já que você foi tão bem? Porque na Naviraí aconteceu o quê? Uma polarização. Aí 15 mil, 14 mil pessoas não queriam que continuasse a prefeita. Olharam do lado. Só que a polarização que aconteceu é uma polarização diferente, não é aquela ideológica. A polarização que foi do poder financeiro. Infelizmente foi isso que aconteceu. Nós tínhamos de um lado um PL e de um lado um PSDB. Pensa bem, duas máquinas, o maior fundo eleitoral e o outro, o Estado comandando. Mas quem vota é o povo. Mas você sabe o poder que existe em marketing, em contratações, em colocar-se o dinheiro. Eu comparo hoje, tirando esse lado de ficar, que fulano, ciclano, nada disso. Mas a política ela é tipo um empreendedor. Você vai abrir uma empresa. É tipo isso, você precisa contratar as pessoas, vai precisar de capital, porque é o pessoal que vai fazer o meio de campo da coisa. Não vou nem usar outras palavras aqui, mas é o pessoal que vai contratar fulano, que vai contratar ciclano, que vai fazer atingir o povão, né? Então precisa do quê? De cash, de dinheiro. Se não tiver o dinheiro, dificilmente. O Partido Novo, que é o partido que eu pertenço, ele é um partido que até então abria mão até não pegou fundo partidário. Pensa bem para você ver, a mesma coisa você ir numa guerra, foi o que aconteceu comigo. Você vai numa guerra e não tem munição. Então nós fizemos uma campanha simplesmente de apresentação do partido. Mas não foi uma campanha para ganhar. Nós só contando rapidinho, até outubro... Quando você entrou, você já sabia que você ia perder? Não sabia. Nós nunca acreditamos nisso. Acreditamos que a coisa que vamos vencer. Isso aí era um pensamento meu. Que iria acontecer.
em outubro de 2023... Como você disse que para vencer precisa de dinheiro e vocês não tinham dinheiro. Mas... Quando você entrou e você falou assim, nós vamos vencer, já acreditando que eu não tenho dinheiro, eu não vou vencer. Por que você acreditava que você poderia ganhar, já que você já falou que não acreditava que ia ganhar? Não entendi. Eu esperava que em algum momento o dinheiro podia chegar. Ah, você estava esperando o dinheiro. Mas não chegou até o ano. Você está esperando ainda? Acabou a eleição, né? Em 2023, o Partido Novo, existia uma pessoa em Naviraí. Certo. E todo mundo, e eu falei que eu iria ser candidato a prefeito, daí falou assim... Em 2022. Após certo. A eleição. Em 2022 presidente. Você já decidiu que você sairia. Só que... Você sabe como é que é. Sim. Todos os partidos têm dono, não há espaço, e eu falei, vou buscar um partido. Quem era do Partido Novo em 2022 em Naviraí? Tinha uma pessoa, nem eu era afiliado, né? Não, quem é? O Léo Márcio, da seguradora. Léo Márcio, isso. Conheço. Aí ele é um... Querido Léo Márcio. Isso. Agora está lá na ACEM, Associação Comercial de Naviraí, tesoureiro da nova diretoria da ACEM. O Márcio é um cara do coração. Então, o que acontece? Aí nós fomos, conseguimos contatos e conseguimos trazer o partido para Naviraí. Moisés Balduino veio ser o presidente do partido durante a eleição e nós fomos... Quantos filiados tinha no Partido Novo nessa última eleição tinha que você né? concorreu? Tinha um. Não, em 2024, quando você concorreu. Correu com 10 candidatos, 9 candidatos a vereadores. E quantos filiados tinha? Pois é, nós tinha um, voltando lá, tinha um. Certo. Em outubro de 23, certo. Nós conseguimos filiar até o final do ano 120 pessoas. Certo. Eu consegui filiar. Entrou 18 pré-candidatos a vereadores. Só que, como havia essa questão que nós falamos agora há pouco... Qual questão? Sobre dinheiro. Esclarece para a população. Dinheiro. Money. Isso aí influencia muito. Você participou de campanhas, você sabe. Então, e o pessoal acabou, não tinha capacidade financeira para isso, e por aí foi, cada um tinha a sua história, né? Mas nós fomos até o final. Eu recebi proposta até para vir a deixar da campanha, apoiar, mas nós fomos até o final. Porque o que eu me proponho fazer, eu vou até o fim. Você pode ter certeza. E não é dinheiro, não é nada. Em nenhum momento você pensou em voltar e ser vereador e desistir da campanha de prefeito? Não, nem me passava, porque já era um pensamento que eu não queria ser vereador. É que você já tinha decidido lá atrás que você seria candidato a prefeito. Não tinha, assim, nenhuma pretensão, e nem tenho pretensão de ser. Né? Candidato a vereador. Ô, Jurandir, a gente está faltando 3 minutos porque a gente fica meia hora na Rádio Cidade, também meia hora na Rádio Maracaí FM. Depois da primeira meia hora a gente sobe para o canal do Podcast Mais. Faltam 3 minutos e eu quero só começar um assunto aqui com você. Você levantou algumas polêmicas de alguns atos da gestão pública de Naviraí nos últimos dias, que está causando maior rebuliço aqui em Naviraí. E a gente só vai se despedir da Rádio Cidade da Maracaí e a gente sobe para o canal do podcast para a gente falar sobre esse assunto e para ver o que realmente está acontecendo por trás de tudo isso, ok? Mas antes vamos dar tchau. Quero dar tchau agora para o pessoal lá da Rádio Maracaí FM, também da Rádio Cidade FM. Um prazer ter vocês aqui comigo, todos os ouvintes. E quem quiser continuar com a gente, vai lá para o canal do Podcast Mais, vai lá no YouTube Podcast Mais e continue com a gente lá no Podcast Mais, nessa segunda-feira. Um ótimo dia para vocês, uma semana feliz, cheia de coisas boas. Agradecer ao Café Naviraí, nosso patrocinador, também a Fleetnet. Obrigado por estar juntos sempre. Quer dar tchau pro pessoal das rádios, Jurandir? Fica à vontade. Com certeza, o pessoal da imprensa, né, aí, e você principalmente, né, pela sua liderança, pela sua capacidade, né, a gente se conhece há décadas, né, então é muito importante, te acompanho sempre e sei da tua liderança, parabéns e obrigado pelo convite. A gente está aí né, eu posso, estou à disposição para conversar com qualquer pessoa, sempre estamos abertos, né? Não tem nenhuma inimizade com ninguém. O que for ser chamado, a gente vai e conversa e colocamos nossas ideias e nosso ponto de vista. Muito obrigada, abraço. Jurandir. Muito obrigada. Fiquei aí com o Marcão da Maracaí FM e com o Claudemir Martins da Rádio Cidade FM. Deus abençoe a todos vocês. E agora vamos continuar aqui no canal do Podcast Mais. Estou recebendo aqui Jurandir dos Santos, lá da SOS Informática, que está aqui com a gente. Ele foi candidato a vereador nas últimas eleições. Prefeito. Oi? Prefeito.
Candidato a prefeito. Já tô querendo mudar o menino aqui. Ele já falou que não queria ser candidato a vereador, que ele queria ser prefeito. E eu tô falando de vereador. Candidato a prefeito nas últimas eleições. E tá aqui com a gente, num bate-papo legal, descontraído, divertido, falando do que realmente importa, que é o futuro de Naviraí, da nossa cidade, e o melhor para todos nós da região aqui do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul. Jurandir, voltando agora, teve uma polêmica nesses últimos dias, você gravou alguns vídeos, jogou nas redes sociais, sobre a construção do posto que está sendo executada ali no Parque Sucupira, ali na rua Henrique Dias, e eu quero saber de você. Eu já sei, claro, mas para quem está com a gente, para eles entenderem melhor o que está acontecendo. Olha só, o Parque Sucupira foi criado aí lá no começo dos anos 2000, né? O parque já existia, né? Aquele local ali fechado, tal, cercado, foi criado naquela época. E de lá para cá, acho que foi inaugurado até na época do seu Euclides Fábio, para o Zelmo de Brida, alguma coisa ali. Então, o que acontece na gestão deles? E o que acontece? De lá para cá, o Parque Sucupira, em vez de melhorar, de evoluir, de ficar mais bonito, ele só foi decaindo. Foi na gestão do Euclides Fabres. Isso. Depois do Euclides Fabres, a gente passou por várias gestões. Então, em nenhuma gestão você acredita que aquele parque foi cuidado? Não houve apoio. Em nenhuma? Nenhuma. Zelmo, Léo, Raiza? Não vi nada. E olha só para você ver. Isso aqui eu estou falando com a autoridade de um cara que vai quase todos os dias no Parque Sucupira. Se você quiser me encontrar, é só você procurar eu por lá. Por curiosidade, só para mim entender. Você vai caminhar? Que você vai fazer? Correr e caminhar? E ontem quase torci meu pé lá num buraco lá. Então, o que acontece? Tudo foi passando, acho, de um prefeito para o outro, e acabou nada se fazendo. A pista é torta, até inclusive, aquilo acho que deveria fazer alguma coisa, mas tudo bem. Mas o asfalto é todo arrebentado, eu nem vou entrar na parte de... Antigamente tinha questão de dança, tinha programação cultural, que foi acabando-se tudo. Tinha até local para controlar o tanto de pessoas que entram. Não entrava cachorro, não entrava bicicleta. A catraca tem uma jogada lá perto do portão, lá, encostada. Mas a catraca tá lá. Tá lá, mas só não tá sendo usada. Não tem água gelada. A catraca tem. Não tem água gelada. Não tem água gelada? Nada. Tudo O que você faz quando você vai lá? Como você bebe água? Nem bebo água lá. Então a situação é essa. E nem vamos entrar na parte lá que o pessoal fala muito nas redes sociais, né? De drogados, de violência, esse tipo de coisa. Já morreu até gente esse ano lá. Então são coisas assim. Então a gente vê que... vou responder já a parte final aí. Não, mas eu entendo, porque para chegar na resposta você está fazendo uma explanação. Então eu vi Pode ficar à vontade. Durante todo esse tempo... Não houve... para você ter uma ideia, em 2019 ou 2018, teve uma eleição, teve uma posse da ACEM, que até inclusive era o Mano, que era presidente tomando posse, e eu estava lá. E o prefeito, na época, eu conversei com ele sobre... Quem era o prefeito? Isauri de Macedo. Sim. E eu falei com ele... Isauri. Isso, eu falei com ele... Eu sentei na frente dele ali no auditório e virei e falei para ele, falei, se o senhor é sobre a pista lá do parque, eu tava lá, eu falei para ele, tá lá 40 minutos atrás. Aí ele pegou e falou assim, para consertar aquilo lá precisa de 1,5 milhão, precisa disso, precisa daquilo, quer dizer... essas coisas. Aí você fica ouvindo 3 minutos ele, você já dá razão para ele. Não, ele dá certo mesmo. Ele é advogado. Um abraço pro doutor Isauri, gosto demais dele, uma pessoa exemplar, um homem muito honesto. Um abraço, doutor Isauri. Certeza. Valeu, Isauri. Ô, Jurandir, que se a gente for conversar tudo, a gente vai ficar aqui o resto do dia, dessa segunda-feira. Então... Porque ele falou que precisa de dinheiro. E você falou que não precisa buscar dinheiro, que tem outro jeito. Então, o segredo da gestão é estar, sim, junto aos deputados, deputado federal, estadual, senador, buscando recursos para que faça a coisa acontecer. Inclusive, reformar o Parque Sucupira. De novas formas e inteligentes, de preferência. Sim. E aí, o que acontece? Sim, na questão aí passou todas essas décadas, Uhum. né? Esse tanto de tempo. Aí, de repente, vamos cortar um pedaço do parque, igual tá lá, cortado lá, já tirado, arrancado no desenho. Acho que pelo menos umas 10 árvores devem ter sido arrancadas ali. Tá lá para fazer um posto de saúde de 2 milhões. Aí...
Ah, sei lá, dá uma analisada para você ver. Eu acredito, vou falar aqui para você. Eu acredito que a minha visão sobre o prefeito Rodrigo Saccono é que é um cara inteligente, sabe das coisas. Certo. É uma pessoa que tem uma visão moderna de como funciona o mundo, de como funcionam as coisas, como funciona na Viraí. Eu acredito muito. Assim, e eu sou torcedor número 1 para que ele vá bem, porque a cidade toda vai ganhar se o prefeito está indo bem. Então, essa é a visão. É o que a gente falou, a gente precisa torcer para que a gestão dê certo. Com certeza. Então, antes de você gravar os vídeos, antes de você levantar essa polêmica, você esteve lá no gabinete, você conversou com ele sobre esse assunto? Será que não seria importante, antes de qualquer coisa, você tentar entender melhor? Pois é. Responder em duas partes. No sábado, antes de vídeo, antes de qualquer coisa, eu cheguei a conversar com o Bruno lá na Associação Comercial. Certo. Com o Bruno, que é o gerente Estava tendo a eleição da associação, nós estávamos todos lá, inclusive você e o Bruno. Eu aproveitei e falei com o Bruno. E o Bruno falou para mim que era aquilo lá e que já estava decidido e acabou. Mas ele te explicou o motivo? Falou lá que ele não abordou esse assunto ele falou mais ou menos que era já um projeto antigo e que era uma coisa assim. Não, beleza, tá bom. Mas eu não posso deixar de falar a minha indignação e protestar, né? Então eu cheguei a falar, né, que é um gerente de administração, no caso, foi com ele que eu falei, né? Inclusive o gerente de gerente de emprego, de empreendedorismo, né? Que é o Mano. De desenvolvimento isso. Econômico. Ele também estava perto. Ele nem tinha muito conhecimento sobre isso aí, até ele chegou a falar. Acho que não é da pasta dele, então né? não está sabendo. Mas a questão é o seguinte, eu vi o prefeito falando a questão de pedir sugestão, né? Ele gravou o vídeo, então dá a sugestão. Só que é o seguinte, ali eu vejo assim, tão simples, e ele foi escolhido pela população. Ele tem coisas que ele não precisa nem pedir sugestão. Já está na cara. A prefeitura é rica, a prefeitura tem terrenos esparramados para tudo quanto é lado, só fazer uma engenharia, dar uma olhada ali perto, tem terrenos. Porque eu acho assim, Jurandir, você foi candidato a prefeito. Nesse pleito eleitoral, o Rodrigo também era candidato a prefeito e venceu as eleições. Eu acho que você deve ter essa abertura de, às vezes, debater. Por quê? Porque eu vejo você uma pessoa inteligente, uma pessoa empreendedora. Eu acredito que você tem muito a somar para Naviraí. Então, eu acho que às vezes, não estou defendendo ninguém, nem quero, mas eu sou a favor do diálogo, eu sou a favor da gente conversar, da gente entender, e porque é igual a gente falou no começo, às vezes você está olhando de um lado e está tendo uma visão, ele está olhando de outro e está tendo outra visão. Então, eu acredito que se você chegar no Rodrigo, é uma sugestão minha, porque eu torço por Naviraí, chegar e conversar e entender, talvez tenha a justificativa e a explicação. Porque eu vejo ali o Parque Sucupira, amo aquele parque. Minha mãe, eu fui criada dentro do buracão, que lá antes de ser o Parque Sucupira era o buracão. Verdade. Tinha muita mina, era um riozinho. Minha mãe lavava roupa no buracão. A relação de amor, né? Relação de amor. Então, o Parque Sucupira, caminho muito no Sucupira. Faz tempo que eu não vou lá mais caminhar, mas eu sempre passo por lá. Eu amo aquele local, acho um local lindo para Naviraí, um local realmente especial. E você mesmo falou que nas últimas gestões a gente sabe, minha mãe reclamou muito, que minha mãe caminhava lá. Minha mãe reclamou muito querendo uma reforma ali e com as outras gestões. E eu acho que aquele lugar tem que ser cuidado, tem que ser zelado. Eu fui lá antes de chamar você aqui para me entender melhor. Busquei também junto à prefeitura e junto a pessoas o que estava acontecendo, o que realmente estava acontecendo. E eu vi lá o pedaço, está lá para a população inteira ver, se quiser ver lá o que está acontecendo. Eu acredito, Jurandir, que, não vou te falar que eu sou contra ou a favor, mas eu acredito que dá para fazer uma coisa legal, uma coisa boa, onde vai atender as pessoas que precisam de saúde, porque prioridade sempre é saúde. E o parque, eu acho que quando você vai caminhar ali, quando você vai para um ar livre, para uma área verde, você também ganha na saúde porque você está se exercitando. Então, o que eu acredito que dá para a gente ver e pedir é para que o Rodrigo cuide daquele lugar. Dá para fazer o posto de saúde, porque vai sobrar ainda bastante espaço. E eu acredito que o que a gente precisa é que realmente aquele parque seja cuidado, seja zelado, tenha uma pista de qualidade para as pessoas caminharem, porque você mesmo quase torceu o pé lá, né? Então, eu acredito que o que a gente precisa da gestão é que faça a gestão com qualidade, com eficiência, e que cuide daquele parque, porque o parque vai estar lá ainda, só vai usar um pedaço para o posto de saúde, que é uma coisa também necessária. E, dá para fazer em outro lugar?
vai lá, conversa com eles e vê se realmente dá, porque eu acho que dá para somar. Certinho. Sobre isso aí que você falou, só uma Sim. coisa. Jurandir, se eu for falar, Uhum. vou lá para falar Para isso, conversar com o Rodrigo sobre. a resposta seria a mesma que eu vi as entrevistas aí de vereadores falando. Uhum. Não dá para fazer, por causa que o projeto já vem lá da prefeita, já não sei quantas décadas que está esperando, é aquela coisa toda, coloca desse jeito. Eu fui buscar, né, a informação, até tem até o print aqui da pessoa Sim. que entende da coisa, não é nem na Viraí, a pessoa falou, Jurandir, daria para realmente suspender. Talvez iria demorar uns dias, mas ia apresentar um papel junto ao Ministério falando que o local foi equivocado e que é um parque lá e que vai se colocar no outro lugar. Talvez iria demorar um pouquinho mais para começar essa construção, mas iria ser liberado a mesma coisa por causa que a área não é adequada. Certo. Então, se colocar dessa forma. E eu tenho certeza que se construir uma coisa de saúde, eu não sou contra a posto de saúde. Certo. Não sou contra a posto de saúde. Pode ser, o local, né, é o local porque, lá dentro. Porque o posto de saúde é imprescindível. Pois é, para a população. mas a prefeitura, e eu fico vendo assim, o prefeito Rodrigo, ele tem a capacidade de olhar e falar assim, não, tá certo, com certeza, tá errado isso aí, vamos fazer e vamos brigar, vamos lutar, vamos pegar o jurídico aí, vamos suspender esse negócio, vamos entrar, vamos para Brasília, vamos apresentar que o negócio foi equivocado aqui. Até inclusive eu vi um comentário de quem? Do Thiago Botelho, que foi um candidato a senador do Mato Grosso do Sul, teve centenas de milhares de votos, e o Thiago Botelho se colocando, até assim, falando que deveria buscar um outro lugar. Eu não vi, eu vi suas postagens, Isso. eu vi. Nos comentários das suas postagens, como que tá? O que as pessoas estão falando? Pois é, eu aproveitaria essa opinião para quê? Para falar, se o Thiago está ocupando um cargo até do governo do Lula no Mato Grosso do Sul, ele tem acesso a essas coisas de ministério, tudinho, até para ajudar a resolver, porque ele foi até criado em Naviraí. Então ele sabe das coisas. Então essa visão apartidária, uma visão de ver como que a gente vai solucionar. Tem pessoas que podem ajudar nós nisso aqui. Agora, fazer dentro do Parque Sucupira é uma coisa assim que eu não concordo. E muita gente, como você está falando aí, é aquela coisa lá da... Ponto de vista. Que você falou agora há pouco aqui. Às vezes você está olhando de um lado e não está enxergando então, pessoal, a visão do outro. Isso com certeza. Então, e para isso resolver... O prefeito teve milhares de votos, né? Claro que ele vai ter o pessoal junto com ele, que vai, igual você falou agora há pouco, o pessoal contra, a favor. Então, isso aí vai ter o pessoal que está a favor, né? Que concorda. Só que muita gente que concorda, que eu perguntei, a pessoa fala, não, eu defendo, não sei o quê, ela não tem esse histórico que você acabou de falar aí seu. A pessoa nem vai lá no parque, fica falando que ouviu falar que lá tem noiado, eu ouvi falar que lá, quer dizer, a pessoa nem vai lá. Ela é errada no ir? Não, ela não está indo por causa que as administrações não têm promovido o local, não tem melhorado o local, ela também está certa. Mas a crítica em si, a gente precisa conhecer as coisas para ficar de um lado ou ficar do outro, né? Então, você precisa entender a situação para você, porque é igual a gente falou nesse debate inteiro aqui do Podcast Mais, que é uma questão de visão, ponto de vista. Isso. E olhar além, porque muitas vezes você está vendo de um jeito, por falta de informação você não consegue enxergar. E o que a gente quer? Nem para um, nem para o outro. A gente quer que a coisa seja feita correta, que a população, todo mundo ganhe com isso. Se possível, tem que fazer o posto de saúde. A gente sabe da necessidade da saúde e saúde em primeiro lugar. E a gente sabe que saúde não espera. Então, muitas coisas não tem como esperar, não tem como adiar, não dá tempo, às vezes, de refazer, mas que tenha um olhar, é igual você mesmo falou, o Rodrigo Sacuno é um jovem, é empreendedor, tá trabalhando aí, a gente quer muito que dê certo, porque a gente está dentro do barco, a gente quer que ele dê muito certo, e o que a gente quer é que cuide das coisas com carinho, com amor, e faça da melhor forma possível. Tá lá o posto, vai construir, eu acredito que vai. Você falou que dá para mudar, mas leva um tempo. Muitas vezes na Viraí, a saúde na Viraí não tem esse tempo para esperar, porque as pessoas, saúde não espera. Mas que eu acredito que sim, é uma coisa que você também, como cidadão naviraense, como população, pode ir lá conversar com eles, para que aquele Parque Sucupira, que, como você disse, há muitos prefeitos, nunca ninguém olhou, para que olhe para lá, para que realmente seja um cartão postal da nossa cidade. É isso que a gente quer, né, Jurandir?
Para dar andamento nisso aí, né? Não sei que ponto nós estamos, mas a frase que eles mais gostam de usar, sabe qual que é? Qual? Isso não dá para ser feito. Essa é a frase que é muito usada pelos governantes, pelos políticos, por prefeitos. Infelizmente, eles usam muito isso. E isso não dá para ser feito. E eu vejo muito nisso aquela falta de determinação, falta de usar o jurídico da coisa a seu favor, de buscar ter uma lei nova sobre as coisas e muitas vezes se acomoda numa opinião desse tipo aí. Prefeita, isso não dá para ser feito. Aí, quem está falando sabe tanto de leis e acaba você abraçando e embarcando na opinião de alguém que não foi eleito como você. Que não tem a visão de querer transformar Naviraí, transformar a cidade, né? Como poderia ser. É por isso que se fala tanto, a pessoa está mal assessorada, a pessoa perdeu a eleição porque não tinha bons assessores, bons conselheiros, e é mais ou menos nessa linha aí mesmo, que acaba com o barco afundando depois. Mas você acredita, tipo assim, você falou para mim sobre eleição, sobre perder ou ganhar a eleição, você acredita que quem perde a eleição é porque está mal assessorado? Você acabou de falar. É reeleição, né? Então, reeleição no caso. Eu esqueci de falar. Você está falando de todos nós, que não foram reeleito, mas isso aí pode acontecer até com deputados, né? Com senadores, né? Com certeza, a partir do momento que você se coloca em disputa, qualquer disputa, seja política, seja em uma gincana, seja em uma Olimpíada, seja numa Copa do Mundo, quando você se coloca em qualquer disputa, você tem duas chances de ganhar ou perder. Com certeza. Né? Nós estamos na arena, né? Vai disputar ali, plateia contra, a favor. Com certeza. E alguém vai ter que ganhar. E quem ganhar, a gente tem que torcer a favor. Claro. Porque é mérito, né, Jurandir? Nossa torcida por Naviraí. Com sempre. certeza. E, Jurandir, eu trouxe você aqui, eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque está todo mundo falando. E é uma questão que envolve a nossa cidade, a nossa sociedade, a nossa população. É uma coisa importante para nós. Por isso eu chamei você aqui e eu até falei para você, é um pouquinho polêmico, mas para a gente crescer, às vezes a gente tem que debater, discutir, conversar, porque existe o certo e o errado e às vezes a gente tem que ter a humildade de falar, peraí, deixa eu refletir nisso aqui, deixa eu pensar direito. Refletir, eu lembrei agora, você gosta de refletir. Deixa eu refletir nisso aqui. Estou pronto para o debate, sem fechar os olhos, né? Não fecha mais não, que o povo inventa. Eu acredito assim que a gente tem que sempre torcer a favor e sempre procurar conversar e entender, porque muitas vezes você está tendo uma visão que o outro está tendo outra. Verdade. Então, cabe até mesmo você se achar que o Rodrigo está errado, eu acredito, nós como população temos o direito e a obrigação de chegar nele, sentar e falar, peraí, me explica aqui, por quê? Para a gente entender. E até mesmo se a gente tiver certo, falar, Rodrigo, peraí, vamos conversar? Vamos ver se dá para fazer isso melhor? Eu acho que esse é o nosso dever, não puxando para ninguém, mas puxando para a nossa sociedade, para a cidade, para que nós, cidadãos de bem, nos unimos para ter a Naviraí que a gente sonha, ter as cidades que a gente sonha. Não só Naviraí, mas toda a região, para a gente possa chegar no nosso gestor, no nosso administrador, nos nossos prefeitos e conversar, debater, e se a gente tem um caminho melhor, mais seguro, para que a gente possa chegar neles e apontar esse caminho. Verdade. Porque a nossa obrigação como seres humanos, como população, é ajudar a construir o melhor para todos. Né, Jurandir? Legal, ótimo. Né? E só uma última coisa sobre isso aí, que fica aqui o recado até. Eu vejo assim, a comunicação é bem, assim, deixa muito a desejar. Não há uma comunicação forte. Você pode ver que eles agem só na hora que o incêndio já está... Só na hora de apagar o fogo? Daí aí vai lá se tentar resolver a coisa, sendo que poderia se trabalhar antes, se mostrar, até inclusive, vou dar um exemplo disso aí até, aí os deputados, o prefeito, nem lembro quem foi que eu vi nas manchetes, as manchetes repetem a mesma coisa, né? Não sei porquê, aí escreve lá, 43, se não me engano é esse valor, 43 milhões para Naviraí, conquistar, olha, que maravilha. Só que daí não está escrito no que vai usar, aonde vai usar, quando que vai ter esse dinheiro, como que vai ser feito? Não tem nada disso.
E daí, se você abre lá no Google e procura, daí também tem 10 milhões do ano passado, tem 20. E ninguém sabe para onde que foi isso aí, se veio, se Nem for no portal da direcionado. transparência não tem? Ah, tá. Uma das coisas do meu plano de governo é que o portal da transparência ia ser acessível para uma criança de 6 anos, 7 anos e para uma pessoa de 90 abrir lá e entender o que está lá. A maior parte das pessoas, se você abrir o portal da transparência, pode investir lá a hora para você, porque você para localizar a informação. Quantas vezes que eu cheguei a pedir para pessoas da prefeitura mesmo olhar e verificar, porque não acha o que você quer realmente. Ou ter um resumo, então, alguma coisa separado, né? Esse aqui é o rápido do portal. Sim. Então, ou de investimentos, né? O que veio para Naviraí. Por exemplo, vamos pagar o IPTU? Vamos pagar. Quanto que foi arrecadado? Mas, e Jurandir, o que vai ser usado? Mas, Jurandir, eu acredito, tanto eu quanto você, quanto qualquer cidadão, temos o direito, e mais do que o direito, o dever e a obrigação de estar a par dessas coisas. Então, eu acredito sim que a gente tem que estar buscando essas informações, porque para a gente saber o que está acontecendo. E, mais uma vez falo, torcer para que tudo dê certo. E eu acredito que o ser humano tem boa intenção sempre. E é o que a gente acredita e o que a gente quer, né? Com certeza. Você quer deixar um recado final para o nosso podcast, mais para a população de Naviraí? Para todo mundo que está com a gente? Fica à vontade, a câmera é toda sua. Uma última palavra sobre isso aí que a gente falou, né? Que você falou assim, buscar a informação. Só que se eu estou pagando você, você precisa dar satisfação para mim, como consumidor, como cliente, como munícipe que paga o imposto, é você. Muitas pessoas não são, eles sabem aqui no celular, eles conhecem vídeos, né? Essas coisas de humor, rede social, mas talvez seria também importante ter impresso o que é feito e distribuído nos bairros. Mas hoje em dia, né? Jurandir, nem pode imprimir muito papel, você sabe, né? Você sabe que não você pode. Você vai destruir o meio ambiente. Não, você quer destruir o meio ambiente. Aí você está indo contra tudo que você acabou de falar aqui. Porque hoje em dia não existe mais impressão. Mas está sendo pago, dá para pagar umas gráficas aí. Mas vai destruir algumas árvores. Hein, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, você, né? E ao Podcast Mais aí, cada dia mais sucesso. Desejo que outros que vêm aqui também estejam contribuindo, colocando ideias diferentes para que a gente possa fazer Naviraí ser melhor. O meu desejo, eu acredito muito na lei do que eu desejo para você. Do retorno, né? Volta até em dobro para mim. Sim. Então, eu não tenho nada assim de negativo contra ninguém, nada assim. A minha questão é simplesmente defender meu ponto de vista e se você não concorda com ele, me venda a sua ideia. Sim. Fala, Jurandir, é desse jeito aqui, vou te convencer por quê. Você pode até apontar o problema, claro, você tem a obrigação de dar a solução. Com certeza, mas eu não tenho nada assim de maldade contra ninguém, quero o melhor. E foi o que eu falei até, uma frase que eu aprendi um dia, diz que ninguém está contra ninguém. Cada um está defendendo o seu lado. Então, e o mundo funciona mais ou menos desse jeito. Não sei se isso é hipocrisia, qual que é o nome, ou se é ser verdadeiro, ou se é franco, mas a questão é essa, tá? E estou à disposição, a gente está aí, estamos nas redes sociais, Jurandir da SOS, ou da escola que é Cursos e Mídias, e a gente está sempre junto. Muito obrigado mais uma vez de coração, obrigado aí aos amigos Júlio, aí o Júlio, David, tá? E o Votan também, isso, o pessoal que nos recebeu tão bem aqui. Ana Maria, isso, cafezinho maravilhoso. Então são água também, então, tá? O negócio está perfeito aqui, não dá nem vontade de ir embora. Então é isso aí. Tá? Obrigado. E obrigado você que esteve com a gente aí, que está nos acompanhando, tá? Procuro fazer o melhor sempre. Obrigada, Jurandir. Sempre um prazer receber você. As portas da Rádio Cidade, Maracaí FM, Podcast Mais, está sempre aberta para você. Obrigado por ter aceito o convite e estar com a gente nesse episódio do Podcast Mais. E a você que esteve com a gente até agora, muito obrigada. Que a sua semana seja abençoada, cheia de coisas boas. E segunda-feira que vem tem mais um Podcast Mais para vocês. Então, fica com a gente sempre. Deus abençoe a cada um de vocês. Feliz semana. Tira uma foto aí lá para cá, né? Sim. Com nós aí.